praticamente foi projetada para fazer esse tipo de trabalho. Chegar primeiro na área, começar a produzir o poço, conhecer tudo sobre ele. Daqui eu estou vendo tudo, é como se eu estivesse lá. Essa sala, podemos dizer que é o coração da produção de petróleo desse navio aqui. A tripulação monitora dados como temperatura, pressão e vazão do poço através dos sensores de um conjunto de válvulas chamado Árvore de Natal, instalado no fundo do mar. É a Árvore de Natal que controla o fluxo de petróleo que sobe pelos risers, dutos que ligam o poço ao navio. Esta ainda é uma etapa de teste. Durante 18 meses, este FPSO irá monitorar a produção do poço de Tupi. O objetivo é determinar a quantidade e a qualidade do óleo a ser explorado. É o chamado teste de longa duração, ou TLD. Eu preciso saber se as descobertas que estão sendo feitas, elas têm um porte ou um tamanho que justifique um desenvolvimento em uma área tão complexa geograficamente. Os dados que nós temos obtido até o momento mostram uma vazão estável, então é um poço capaz de produzir uma vazão alta e que tem um potencial superior a 20 mil barris. Isso nos dá segurança para ir em frente. Com esses dados de produção diária, a realidade superou o melhor dos sonhos dos exploradores. O campo de Tupi é gigante, com volume estimado de 5 a 8 bilhões de barris. São raríssimos os campos gigantes descobertos no mundo. E melhor, o petróleo contido ali é de alta qualidade. Ele tem uma característica de óleo entre leve e intermediário, em termos de qualidade de petróleo. Quanto mais leve, melhor. E além disso, o petróleo de Tupi tem muito gás em solução. Separado do petróleo, esse gás terá lugar certo no mercado brasileiro, que ainda depende das importações de gás da Bolívia. Mas para trazer esses tesouros para a superfície em segurança, é preciso enfrentar situações extremas em alto mar. O ambiente marinho é um ambiente hostil, não só pela alta pressão, como pela baixa temperatura e a dificuldade de visibilidade. A unidade de produção ela vai ficar ali por 20, 30 anos. Então, ela também tem que ser dimensionada para suportar esses esforços aí das marés, dos ventos, correntezas e tudo que estiver relacionado. Por isso é preciso, antes, simular todos esses desafios. O campo de provas são os laboratórios da maior rede de pesquisas e simulação da América Latina. Alguns deles estão na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Esse laboratório é o Laboratório de Tecnologia Submarina da COP. Ele simula equipamentos, dutos submarinos e comportamento de estruturas em grandes profundidades. No mar, quanto mais fundo, maior a pressão. Por isso, ela é considerada o inimigo número 1 dos equipamentos submarinos. É como se nós tivéssemos um elefante adulto com todo o seu peso sobre uma formiga pequena. Na exploração em águas tão profundas, os equipamentos são as formigas. E o elefante é a pressão atmosférica. Nós fazemos muitos testes para ver, por exemplo, qual é a pressão que um duto pode resistir. E nós vemos essas condições extremas, como se nós tivéssemos uma pasta, um tubo de pasta de dente, no trilho de um trem e esse trem passando em cima. Qualquer falha nesses equipamentos pode acarretar parada de produção, intervenção, custos muito altos. E ainda pior, uma falha
pode causar um desastre ambiental. A falha desses equipamentos implica intervenções complexas. O homem não consegue trabalhar em profundidades além de 500 metros. Você tem que, através de um robô, identificar o tipo de falha e depois planejar a intervenção. Isso aqui é o ROV, é um veículo operado remotamente que ajuda bastante nas operações no fundo do mar. Então, tudo que vai ser feito lá embaixo precisa ter o acompanhamento pelo ROV. O ROV é fundamental para os monitoramentos de segurança durante o tempo de produção do poço. E é este robô que precisa detectar um outro inimigo ainda mais difícil de identificar: a corrosão. O seu sistema aparentemente não está se corroendo muito, mas localmente ele está furando, né? Ou está aparecendo uma fissura, uma pringa, e ali vai aparecer e vai explodir. E o petróleo do pré-sal tem uma característica que potencializa a corrosão: uma grande quantidade de gás carbônico, o CO2. O CO2 em si, puro, não é o problema. Quando você pega o CO2 e bota a água, que normalmente está presente nos reservatórios também, aí sim você tem uma combinação que transforma-se num ácido carbônico, e esse ácido ele é muito corrosivo. O que se tenta é que não haja problema de corrosão, né? Ou que ele seja mínimo ou extremamente bem controlado. É que um aparelho que é usado para captar o petróleo, para transportá-lo, né, dure pelo menos uns 20 a 30 anos. A gente não arrisca, a gente usa a ciência e a tecnologia. E o uso de materiais especiais, que a gente passa a novas ligas de aço. Não é um aço comum que você usa, não é o mesmo aço que você usa no seu automóvel ou na geladeira, qualquer lugar. É um aço especial, que tem muita tecnologia nele, para poder resistir à corrosão, à agressividade do ambiente e às pressões que a gente trabalha, né? Outro desafio para os pesquisadores é a diferença de temperatura a que são submetidos os dutos. A 5.000 metros de profundidade na crosta terrestre, o petróleo está a 150 graus Celsius. À medida que você sai do poço com uma determinada temperatura alta, você, quando entra na fase de águas mais frias, no entorno desse duto, a tendência é esse fluido interno ir resfriando e pode formar parafina ou hidratos, bloqueando a linha. A partir destes testes, os pesquisadores elaboram a receita para a fabricação do melhor duto submarino. E ele tem nome de comida. Esse duto sanduíche, ele tem uma camada exterior e ele tem uma camada interior de aço. E tem uma camada intermediária de material polimérico. A ideia é que ele possa trabalhar de forma conjunta para aumentar a resistência às altas pressões e, ao mesmo tempo, dar a proteção em termos de temperatura para que a temperatura não baixe muito. Temperatura, corrosão e pressão são os primeiros inimigos enfrentados pelos novos equipamentos do pré-sal. Mas o caminho até a superfície terá forças ainda mais destrutivas. Em alto mar, navios e plataformas conectados a poços de petróleo são castigados incessantemente por ondas, ventos e correnteza. Na exploração do pré-sal não é diferente. A 300 quilômetros da costa brasileira, o ambiente é ainda mais extremo. E o navio que testa o poço pioneiro de Tupi já está sendo submetido a essas forças da natureza. Nós estamos aqui no FPSO, a cidade de São Vicente.
é um navio que pode tanto produzir quanto armazenar petróleo. A gente pode armazenar até cerca de 450 mil barris de petróleo e a cada 20 ou 15 dias vem um outro navio para recolher esse petróleo. Ele vem pela popa desse FPSO e temos um mangote especial, que esse mangote é conectado a outro navio e a gente transfere esses 450 mil barris em menos de 24 horas. Mover-se o mínimo possível nessas condições é essencial para a segurança da exploração. Ele está ancorado pela proa. São 7 âncoras de alta capacidade. Essa tecnologia de ancoragem em águas profundas e ultraprofundas foi desenvolvida e patenteada por engenheiros brasileiros. O sistema usa barcos de apoio para lançar âncoras no formato de torpedo ao fundo do mar. Cada uma pesa mais de 130 toneladas. Com o próprio peso, essas âncoras torpedo penetram até 400 metros no solo marinho e garantem uma capacidade de fixação de quase 1,5 milhão de toneladas cada. Locais como pré-sal são de águas muito profundas, ultra profundas, que chegam até quase 3.000 metros. Então não tem como colocar uma estrutura fixa no fundo do mar. Então nós temos essas plataformas flutuantes, ancoradas, com várias linhas de ancoragem e dutos chamados risers, indo para a plataforma carregando óleo e gás. Mas como testar navios e plataformas enormes antes mesmo de colocá-los no mar? Nós não podemos construir uma plataforma em escala real e colocar para testar. Não é como carro, que tem um protótipo menor que possa testar em loco. Então, nós fazemos um modelo em escala reduzida e testamos no tanque. No tanque de provas numérico da Universidade de São Paulo, os pesquisadores reproduzem os cenários mais extremos e até ondas improváveis. Nós precisamos verificar se essa plataforma resiste às condições ambientais, onde as ondas chegam a quase 12 metros e 50 km por hora e correnteza de 2 nós, mais ou menos. Então essas condições são condições extremas. Mesmo com esses tanques, é difícil lidar com as escalas de grandeza da região do pré-sal. Com essas profundidades que nós estamos atingindo no pré-sal, nós não temos o tanque suficientemente grande que possa simular uma profundidade